falo que o seu corpo é a única casa que você vai morar pro resto da sua vida. Então você tem tempo para tudo, menos para sua casa, para o seu corpo. Pensa bem, tá na sua mão. E nesse episódio do Life Talks, eu vou te falar uma coisa. Tá forte, viu? Ó, eu vim até com os braços de fora pra não passar vergonha, mas os meus gambitinhos vai ficar longe dessa mulher incrível, maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer na mentoria no MV Club. E a gente se conectou muito porque a gente acredita muito sobre a saúde, sobre a atividade física, sobre a estética, que é a Thalissa Raso. Tá, um prazer te receber aqui no meu simples estúdio, mas que eu tô amando isso porque foi o que eu comentei já, que eu vou aprendendo junto, sabe? E eu trago pessoas reais, vidas reais, para contar a sua história, para contar a sua essência, porque eu acho que nos dias de hoje a gente tem que ter isso, né, Tá? Sem dúvida. Então, sempre para começar, antes de falar do que você faz, antes de falar do que você gosta, eu gosto de saber quem é a Thalissa. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bom, como a Cá falou, meu nome é Thalissa Raso, sou advogada, sou formada há muito tempo. Eu já vinha buscando, além do direito, algo mais, algo que tivesse mais a ver comigo, assim, no meu íntimo, algo mais leve. E eu sou da atividade física desde sempre. Eu comecei muito novinha, peguei muito gosto, eu virei bailarina profissional, competi por 10 anos. Só que eu fui aquela que eu sempre gostei muito de músculo, sempre. Cara, é uma coisa muito gozada. Eu sou de Araras. E eu lembro que eu era criança, tinha uma academia chamada Triatlo, numa esquina em Araras, ela era amarela e azul. E eu passava, eu ficava olhando e falei, não, vou fazer musculação. Nossa, eu quero fazer musculação. Eu olhava a Madonna, achava o máximo ver a Madonna musculosa, enquanto todo mundo criticava. Sim. E eu sempre gostei. Só eu queria ser advogada. Então parei o balé para prestar faculdade de Direito, me matriculei na faculdade de Direito, fiz em São Paulo e na academia no mesmo dia. Porque eu falei, eu quero fazer musculação. Então assim, eu treino musculação há muitos anos, há 29 anos, ininterruptos. Gosto muito, incentivo todo mundo a ter uma vida mais saudável, porque com a musculação vem o cuidar de si própria, cuidar da saúde fundamental. Isso me ajudou muito em momentos que meu pai foi internado, morou 3 meses no hospital, um câncer severo, muita gente teve depressão na família, eu nunca tive, minha mãe fala talvez de tanta atividade física que você faz. Então assim, isso sempre foi, eu consegui incluir na minha rotina. E naquela época você foi muito criticado, né? É isso que eu tenho uma pergunta que eu ia te fazer sobre isso. Como foi as pessoas te enxergarem nesse movimento que as pessoas pensam, homem, masculino, como que é pra Thalissa, perde a feminilidade, não perde, como foi esse preconceito, como que você lidou com isso? Olha, como eu sou muito determinada, eu nunca dei importância para aquilo que não tem a ver comigo. Eu sempre fui muito feminina, eu gosto daquela pegada feminina sensual, eu gosto, isso tem muito a ver comigo. Então, para mim, o músculo era um contorno de corpo que eu achava lindo. Sim. E não ia mudar a minha essência, pelo contrário. Continuei sendo a mulher feminina que eu sou, pregando isso, conversando isso com mulheres. Eu gosto de moda, eu gosto de luxo, eu gosto de coisas mais refinadas. Isso não tem nada a ver. E assim, com o tempo, as pessoas que já me conheciam, que me acompanham, foram vendo que realmente, você é isso. Você sempre foi isso. Não mudou. Mas o meu músculo foi desenvolvendo porque é uma constância de muitos anos. Sim. E eu faço de forma realmente, não profissional, mas de uma forma muito severa mesmo. Eu não me dou oportunidade de escolher se eu vou ou não. Eu gosto, então eu tenho que ir. Então eu faço porque eu gosto muito e eu incentivo muitas pessoas. Porque o músculo, além disso, eu gostar, né, por estética, ele é uma fonte de energia. Sim. Então é a longevidade. Amanhã, se tiver qualquer problema de saúde, é dali que eu vou tirar minha reserva para conseguir recuperar. Então, eu acho a importância dele é muito grande, muita gente acha que passa por cima, ou não consegue entender a fundo. E eu gosto, além do efeito visual, eu gosto de estar cuidando daquilo. Já que eu posso fazer por mim, por que não, né? E eu acredito que quando você fala desse momento que você teve com seu pai, com certeza ele ficou muito tempo hospitalizado. Eu acho que foi um grande aprendizado para você também saber que o músculo é a estrutura
e que talvez ele poderia ter se recuperado um pouco melhor. Eu não sei como que era a vida dele com atividade física. Meu pai fazia. Ele era aquele magro, ele tinha dificuldade no ganho de músculo. Sim. Ele era aquele magro, mas meu pai, ele é muito gozado. Desde criança, meu pai foi muito rigoroso com a alimentação. Então eu fui essa criança que eu cresci comendo certo. Sim. Eu não comia lanche, não existia essa possibilidade. Comida cheia de molho, de gordurames. Chocolate era no final de semana um pedacinho, refrigerante também. Daí com os anos, eu já não tomo há muitos anos, mas por escolha minha, então isso pra mim sempre foi muito normal. Eu sempre comi salada, sopa, comida de verdade. Então, quando mais velha eu fui buscar um nutricionista, ele falou, você não vai ter nenhuma dificuldade, só está colocando errado a quantidade. Sim. Precisa pesar e colocar muito mais para você ter o ganho de massa que você almeja. Que é isso que as pessoas também às vezes não acham, né? Não sabem. Ah, se eu comer muito eu vou engordar. Não. O que você busca? Daí, lógico, tem que ser um profissional para fazer esse cálculo todo. Não, com certeza. A alimentação está muito ligada, Nossa, né? muito. Tá. Eu até falo que a alimentação é mais do que a atividade física. Lógico, os dois andam junto. Sem um e sem outro não funciona. Mas se você não comer direito, você não vai ganhar massa, não. Não vai. Você vai ganhar gordura, porque como pouco, mas come errado. Sim. Você não vai desenvolver musculatura, não vai sair do lugar. E uma coisa que eu falo, que quando a gente... que foi o que aconteceu comigo. Gente, eu tentei ser maromba lá atrás, tá? Depois eu vou pôr até uma foto aqui, ó, da Alice. Que eu falo que hoje eu me inspiro pelo que eu fui há 10 anos atrás. Mas eu falo que é onde a gente ganha a disciplina, né, tá? Mas não é só a disciplina na alimentação, a disciplina no treino, é a disciplina pra vida. Eu ganhei. Lógico, eu fui na época, tá, muito extrema com a alimentação. Mas coisa assim, de fazer a alimentação de fisiculturista mesmo, treino de fisiculturista, eu até tive a vontade, que eu até vou fazer essa questão pra você, essa pergunta. Eu tive vontade lá atrás de subir num palco e competir. Você teve? Eu subi no palco já. Jura? Gente, é novidade pra mim. Conta tudo. Olha, foi há muito tempo, como eu falei, eu morava em São Paulo, fui estudar lá, fazer musculação por lá. E na época tinha o Garota Fitness, que tem até hoje, só que era totalmente diferente. Era assim, você tem um corpão, então você representa a academia, eram só academias de bairro em São Paulo que participavam. E era shorts e top, não era biquíni, não era aquele corpo que hoje tem que ser todo mundo muito igual, a pele solta, aquele que você hidrata muito para desidratar no rosto. Sim. Então assim, eu fui de uma forma extremamente ingênua, então eu vou. E... fazer as poses? Tinha que fazer as poses? Não, tinha desfile. Nossa. A gente entrava no palco, desfilando, tinha uns jurados, entrava de novo, você vai estar classificada. Foi assim, eu fiquei decepcionada, porque a única pessoa que foi de calça e não podia, e era acima do peso, ganhou. Ai, olha só. Então daí eu fiquei meio assim, legal. Tá Sim. Bom. E assim, hoje o que o campeonato virou, nunca pode falar nunca, não sei se eu competiria, Sim. já me convidaram muito, mas eu ainda não tive essa vontade, porque hoje tem que definir o corpo de uma forma muito extrema. Então. Eu não gosto. Que já não é saudável, eu acho. Não é saudável, envelhece absurdamente, é um risco muito grande por causa da desidratação. Então assim, não me convenceu ainda. Sim. Então eu faço muito por mim. O meu corpo não é do fisiculturista, eu gosto de ser musculosa, mas assim, aquele corpo que eu acho legal, esse corpo de biquíni. Eu gosto disso. Uhum. Então eu faço aquilo que eu gosto. Então assim, ainda não despertei novamente para isso. Porque na verdade o que me pegou, que eu desisti, porque eu fui assistir vários campeonatos, foi as poses no palco. Eu falei, isso aqui não é pra mim, eu acho que eu não consigo. Vou começar a dar vontade. Não, eu não consigo. Eu falava, gente, não é. E ver as pessoas passando mal devido à desidratação e eu ver o pós, porque eu tava numa academia onde várias meninas que estavam ali competiam. E o pós, tá? Aquilo me deixava assustada, porque o que acontecia? A pessoa é tão extrema, regrada até a competição. Saiu da competição, essas meninas comiam, Thalissa. Desesperadamente, né? Mas vocês não têm ideia, o baiacu que elas chegavam na academia de segunda a terça-feira, eu falava, gente, isso não é saudável. Então, eu comentei isso hoje com uma pessoa, que eu tô num momento da Estilo Life que eu preciso escalar a minha produção. Para eu escalar a minha produção, eu tenho que ir para uma industrialização.
Só que eu não sei até que ponto eu acredito num produto industrializado, entende? Porque para eu ir para industrialização, vai ter que ter ingredientes que não são saudáveis. Você já E isso me pega. Então eu acho que isso já me pegava lá atrás e eu percebi isso hoje. Porque eu não fui para uma competição, porque daí eu já achei que era muito extremo, que aquilo não era saudável. Eu não gosto, eu me assusto. Me assusta um pouco, mas eu cheguei a ser extrema, coisa que eu não comia fruta. Eu tinha pavor a banana, porque a banana era um carboidrato, eu não comia carboidrato, Thalissa. Eu vivi, eu acho, que uns 3 anos da minha vida só comendo proteína. Jura? E eu sinto hoje, eu tenho uma inflamação, e eu acho que foi esse extremo que me trouxe essa inflamação. Porque eu sinto que quando eu como ovo, quando eu como muita proteína, me afeta um pouco, que é onde eu tô fazendo tratamento, até que a Cá sabe agora, quanto a isso. Mas eu fui muito extrema mesmo. Mas eu não me arrependo, porque foi o que trouxe a minha disciplina hoje pra tudo. Eu me sinto disciplinada hoje pra treinar, pra comer, pra tudo. Mas eu não sei até que ponto vale a pena, né, Tá? Então, tem que pesar prós e contras e se aquilo te faz feliz. Não dá pra falar pelo outro, eu posso falar por mim. Sim. E quanto à disciplina, que você estava falando lá atrás, a minha disciplina começou no balé. Porque eu era muito nova e daí eu estava naquela fase da escola ainda, colegial não, antes do colegial, já nem lembro. E daí nisso, meus pais viajavam todo final de semana e eu competia todo final de semana. Eu ficava em casa dormindo, a empregada dos meus pais dormia comigo. E daí passava o ônibus da academia todo sábado de manhã para me pegar, a gente ia para tal cidade, voltava à noite, eu estudava a semana inteira com treino, então assim, isso me trouxe muita disciplina. E o que é legal, o balé ele te traz a força com a leveza. Sim. Então na musculação, eu acho que eu não tive isso. Então eu tenho essa força e ao mesmo tempo leve, que é o feminino. Que é uma coisa mais delicada, mais sutil, eu tô sempre no salto, eu gosto. Não, vocês não sabem o look dela hoje, viu? Vou ter que mostrar no final. Meu gambiarra. Então tudo isso já veio lá de trás. Então pra mim, depois de mais velha, treinar, então agora comer bem eu já comia, só comia a quantidade errada. Então não era nada sofrido. A gente fala, nossa, você não deve viver, você não come de tudo. Na minha dieta eu como de tudo. Hoje em dia, por exemplo, eu não estou tomando whey protein. Meu nutricionista, eu falei com ele que passava um tempo no whey, me dava aquela sensação de embrulho, queda de pressão. Sim. Então eu substitui por algo saudável. Então eu como um pão. É comida de verdade, né? Com rosbife e com queijo. Então assim, gente, engorda? Não. Tudo depende do seu objetivo, a quantidade certa. Então isso é legal, você usar o que você tem na natureza, algo para te fazer bem e você ter a força suficiente de desenvolver o corpo que você quer, por que não? Gente, e isso é muito importante, tá? Eu acho que vale ouro. Você olhar pra você, você gostar de você e você querer fazer por você. Porque eu vou falar porque foi um exemplo meu. Quando eu comecei, eu ia atrás de estética, querendo ser a outra pessoa, que eu até comento, até no meu testemunho, que foi através de uma inveja que eu tive, que eu fui em busca disso, que eu queria a estética, lógico, mas hoje mudou totalmente meu pensamento, hoje eu vou em busca da saúde, mas eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas se escondem e acabam deixando de fazer pelo que os outros vão achar. Com certeza. Porque nesse mundo saudável, fitness, fisiculturista, você ser assim, igual a Thalissa, uma mulher forte, que gosta do corpo, que gosta dela, é muito difícil. Porque tem muito julgamento, né, Tá? Muito. Muito julgamento. E uma coisa que eu quero entrar é sobre os hormônios. Porque eu acho que muitas pessoas olham pra gente quando a gente começa a mudar o corpo. Mas o que você toma? Então Se existe alguma coisa que você vai tomar, que vai fazer assim. Tudo bem, tá? Vou ser bem sincera com você, como eu sempre fui sincera. Eu já tomei, quando eu comecei lá atrás, eu tomei, eu repus o hormônio, porque eu acho que isso é importante pra mulher, porque a gente não consegue sozinha, você tem que ter muita disciplina. Só que eu nunca escondi, porque o que eu acho, tá? Eu tomava, mas se eu ficasse sentada no sofá comendo uma bolacha recheada, não ia mudar nada, eu só ia engordar, entendeu? Isso que as pessoas também não entendem. É isso que as pessoas têm que entender,
não é porque você tá tomando um Mounjaro, não é porque você tá tomando um hormônio, não é porque você tá tomando alguma coisa que você teve esse resultado. E por trás disso? Se não treinar, não vai ter resultado. Se não come certo. Isso é fato, não adianta. E se não comer certo, né? Porque não adianta você ter um treino absurdo e comer totalmente errado, você não vai sair do lugar. E como foi pra você? Você teve essa sensação? As pessoas sempre querendo saber o que você toma, o que você deixa ele tomar? Desde sempre. E assim, tem gente que não me vê há um ano, vê, nossa, tá mais forte. Que bom, porque é um ano a mais que eu tô treinando. É isso que eu quero! As pessoas não entendem. Se você me viu há 10 anos atrás, até postei recentemente o meu treino de 10 anos atrás. Já musculosa, só que um pouco menos, porque são 10 anos aí pra frente que eu já me treino a mais. Sim. Então hoje eu tenho que estar mais do que eu tive lá atrás. Isso é o resultado, isso é o processo. As pessoas buscam o imediatismo. Eu estava vendo outro dia na minha academia, uma menina de 20 anos, acho que ela não tem 21 anos, porque ela está na faculdade ainda de medicina. Meu, a menina, não sei nem nome, nada. A menina magrinha, um corpo bonito, ela ia lá treinar todo dia, de uma semana para outra. Ela entrou na academia, aquela coisa de hormônio. Sim. A menina inchou. Então, assim, é um corpo de uma mulher muito mais velha. Nessa idade você nem consegue ter esse corpo. Então o que eu penso? Crie maturidade muscular. Sim. Faça Sim. constantemente, com frequência, por anos. Você vai criar volume muscular. Até o meu treinador ele fala, Thalissa, se você viaja hoje 15 dias, treina pouquíssimo, tá comendo errado, porque você vai tomar um vinho, Sim. não tô pesando o meu prato, vou comer uma fritura, vou comer um doce a mais, enfim. Ele falou, você não vai ter grandes perdas no seu corpo, não vai ter. Porque você já conseguiu conquistar muito músculo. Então eu acredito assim, eu não sou contra nada, cada um tem que ver o seu corpo. Aí, O que você quer. Que a mulher entra na menopausa, não, sou a favor, entrou, o que está faltando, vamos fazer. Então, assim, Mas tudo com orientação, orientação né? médica, Orientação não é porque era aquele corpo, acho que Sim, não existe sim. isso. Você tem que respeitar o seu, cada um tem uma forma de desenvolver musculatura diferente. Então você tem que ver a alimentação de acordo com o seu, como que é o seu basal. Então tudo isso é muito importante. individual, né? Totalmente individual. A dieta é personalizada, você sabe, você trabalha com isso. Uhum. Então assim, isso eu acho legal, você se conhecer, você se descobrir e cada um se vê feliz de uma forma. Tem mulher que acha mais feliz sendo mais magra. Eu acho muito legal, só que não negligencie o músculo. Não pode, que nem o Mounjaro, sou super a favor de quem estiver precisando usar, mas não deixe de ganhar músculo, porque o músculo vai embora, vai pro ralo. Isso vai fazer falta lá na frente. As pessoas só vão entender depois. Pode vir uma osteoporose mais cedo, mais cedo em coisas que não sou médico, sou da área, não sei detalhes, mas assim, o músculo é uma fonte de energia muito importante. Então isso sim eu defendo. Não estou falando para ser muito grande, isso é o meu gosto. Sim, cada um tem o seu. Agora, mas tem que ter um músculo. Tem que ter músculo, independente do tamanho. É a tal da famosa memória muscular, né? Que a gente sempre fala que a memória muscular é melhor do que a memória cerebral. Graças a Deus não existe. Graças a Deus. Já está 29 anos treinando. E você sabe que tem estudos hoje, tá? Que até isso interfere, sabia? Que o músculo, ele pode, já teve estudos sobre Alzheimer. Alzheimer e da capacidade cognitiva. Sim, que a musculatura, ela pode evitar algumas doenças. Exato. Pernas fortalecidas evitam Alzheimer. E isso, gente, está comprovado, porque o músculo é a base do seu organismo, é a base para tudo. Então, não negligencie isso. Com certeza. Não é? E eu tô lendo um livro, depois eu te dou um feedback, eu tô no início, A Revolução dos Músculos. Ai, que legal. Ele é muito bom. O meu médico, o meu dermato, que já tinha falado para mim, falou, leia, ele defende super, ele fala que ele, há um tempo atrás, ele era a favor de ser muito magro. Ele já tinha sido cheio na infância. Então daí ele foi entender a importância do músculo. Hoje ele treina musculação pesada, ele é musculoso, ele defende isso com as evidências. Ele falou, leia esse livro, você vai adorar. E tudo a ver com você. E o que eu acho legal, tá? Eu sempre fui muito determinada no que eu quero. Em tudo. Muita personalidade. Então, assim, o que as pessoas... Isso é importante, tá? Então, o que as pessoas vinham dizer, nossa, não acho legal o músculo. Mas pra que isso? Mas, não deve trabalhar, né? Se tem esse corpão. Gente, vive na academia. Exato. Entrava e saía, porque eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu faço. E sempre trabalhei, sempre resolvi muito problema. Eu sou advogada. Perdi meu pai muito cedo, fez 22 anos agora. Você imagina um juiz vendo uma advogada dessa.
Ah, ele dá, é seu, ganhou. Eu despachava até com o desembargador federal, que quase não consegue chegar, eu sou determinada. Eu chego na postura, eu gosto de conversar, gosto da comunicação. Sim. Porque às vezes a pessoa pega uma petição, ok, mas eu sendo lá, colocando seu argumento, olhando nos olhos, muda. Então tudo isso, então para mim é muito importante. Então fez 22 anos que eu perdi, então eu resolvi muito problema. Então eu sempre tive as minhas obrigações, cumpria até muito além do que seria obrigação minha, e treinando. E vinha muito julgamento, mas muito. Você não vai dar em nada, pra que tanta musculação? Nossa, vive com o teu corpo. Você acha que com 20 anos eu estava preocupado ter um bumbum duro? Já era. Não era a minha preocupação, mas eu tinha a necessidade de fazer uma atividade física. Eu sempre tive isso. A gente passava 2 meses de férias. Passava um mês na fazenda e um mês na praia. Eu pagava academia. Minhas amigas, mas para quê? Eu falei, gente, vai beber todo dia. Não tem o que fazer, não tem por que não. Então, assim, era uma necessidade do meu corpo. Então, assim, eu nunca dei importância, estão achando isso, então será que eu paro? Porque eu sabia que eu não estava lesando ninguém, ferindo ninguém, e estava sendo eu. Sim. Eu falava assim, é o único momento que eu estou cuidando de mim. Por que não? Olha, meu pai ficou 3 meses no Sírio Libanês. Eu morava entre aqui em Maceió e Paraíso, eu trabalhava no Pacaembu. Eu ia de ônibus trabalhar. Na volta eu voltava de metrô. Durante o dia eu cuidava dos processos da Justiça Federal, que era na Paulista. Eu ia a pé até o Sírio Libanês. Visitava o meu pai. Eu voltava para o trabalho, voltava tarde da noite de metrô, com a minha mochila carregando a roupa de academia. Eu tirava o sapato do trabalho, colocava na mochila e ia com o tênis. Descia a pé, São Paulo, descia a pé para minha academia. Começava a treinar entre 9h30 e 10 da noite. Meu Deus. A academia fechava às 11. Eu saía junto com a academia fechando, ia a pé para minha casa para esquentar meu jantar, tomar banho e acordar às 6h30 no outro dia. E falava assim, estão achando que eu não faço nada, não estou me importando. É o único momento que eu estou cuidando de mim. É uma terapia, não é, tá? Muito. Eu pra fui mim muito hoje, nisso. Pra mim hoje o treino é uma terapia. Porque ninguém fala, não era esse mundo wellness que está se falando hoje em dia. Hoje, a pessoa vai lá e tira foto do treino e tal. Tá sendo até, nossa, às vezes nem treina, mas vai lá e faz a foto. Pra estar numa moda, não sei. Mas eu vim de uma outra época. Então, assim, eu fico feliz de ver o quanto isso hoje em dia é abordado. Sim. A importância maior que estão dando. E o julgamento sempre vai existir. Sempre. Em tudo. Então, assim, seja você e cuide de você, só você pode fazer isso que você E ó, reflita aí, por que você não chegou no corpo que você quer? Você tá vendo, né? Disciplina, foco e constância. Constância, né, tá? fundamental. Não se dá a desculpa. Eu não me permito perguntar, tô afim? Não existe isso. O que eu faço é, eu vou definir um horário que eu vou hoje. São os inegociáveis que você tem que colocar pra você. Inegociável. Eu sou obrigada no meu treino pesado, a descansar um dia da semana. Sou obrigada. E meu treinador, meu nutricionista já falaram, não é pausa ativa. Não é esse dia eu vou fazer cardio. Não, é para descansar. É para descansar. Porque o músculo cresce no descanso. Sim. Então você tem que pausar. Então eu respeito tudo isso. Eu sou muito ensinável. É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu vou fazer. Então o que eu faço? Às vezes eu gosto de descansar no domingo. Essa semana teve o jogo no segundo. Eu treinei domingo para não treinar no dia do jogo. Sim. Falei, então eu vou deixar o dia do jogo como descanso. Então eu só negocio isso. Ou no máximo o horário do treino. Senão, acabou, vai acontecer o treino. Olha, e ela precisava só de um empurrão da Marília, da nossa mentora maravilhosa, para ela desabrochar tudo isso e para ela mostrar, porque eu acho, tá, que a gente, quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem que gritar pro mundo. É verdade. A gente tem que falar, se a gente defende aquilo, porque muitas pessoas vão aprender. É verdade. Muitas pessoas pode ser que não queiram o corpo que você tem. Muitas pessoas pode ser que queiram e tem vergonha e vendo você ser tão confiante, né? Vai atrás para ter. Mas alguma coisa vai aprender. Como você vai querer a disciplina, ou vai ver a regra para limitar, enfim, que seja, mas sempre há um para beneficiar a vida do outro. E é verdade, eu busquei a nossa mentoria do MV Club, quando ela falou para mim da marca pessoal. A gente fortalecer a nossa marca pessoal, eu falei, é isso. Porque, gente, o direito, eu sou advogada, Sim. eu venho desse mundo, é tudo mais quieto, eu não posso gritar no trabalho. Hoje em dia ainda tem rede social que mostra mais, a gente era proibido. Era proibido, você podia ser representado na OAB, a gente tem um código de ética.
Então assim, eu trabalho em silêncio, eu não posso falar dos casos do meu cliente, de cliente não posso falar nada. Então assim, mesmo a exposição do corpo no direito é complicada. Então, eu não podia ficar colocando isso numa rede social. Eu trabalhei em escritórios grandes, eles olhavam a rede social de cada colaborador. Você tomava advertência, você era mandado embora. Sim. Então, tudo isso para mim está sendo uma novidade, trazer à tona o que eu já fazia, o que eu sou, que foi o que a Má me despertou. Falou, tem que fazer a sua marca pessoal, eu sou isso. É você fazer o que você gosta, né? Exatamente. Você mostrar o que você quer, o que você gosta. Ela já tinha essa confiança do que ela queria, que ela sempre gostou e ela, só que ela não conseguia demonstrar para o mundo, né? Exatamente, não falava nada, ia lá e fazia o meu só. Sim, sim. E é muito legal, porque agora ela fez um grupo, é o grupo das Brabas. O time das Brabas. O time das Brabas. E é muito legal isso, porque eu acho que quem entra num grupo assim, quem tem esse incentivo, é mais fácil, porque é um processo que a gente passou, né, tá? Que a gente pode encurtar o do outro. Exatamente, é abraçar o próximo, independente da qualidade dele e frequência de treino. Tem gente que já treina bem, tem gente que precisa do empurrão, tem gente que parou, não sabe como voltar, tem gente que está acima do peso e quer emagrecer. Lá tem de tudo. Então eu falo que são mulheres abraçando mulheres e fazer esse movimento de se cuidar mais. Praticar atividade física, vamos comer de uma forma mais saudável, uma foto hoje do prato, uma alimentação mais limpa. Então isso é um incentivo legal. E nós vamos encerrar esse grupo com o nosso aulão, que vai ser logo no final da Copa, lá na Bodytech de Guatemi. Top, estaremos lá, estilo vai live, ser hein? muito, estilo live vai estar com tudo. Tem que levar isso pra mulherada conhecer. Não é? Comida tão gostosa, saudável. Sim, O pessoal sim. fala, você tem pão de queijo. Tem. Eles falam, nunca mais vou poder comer pão de queijo. Eu acho que pode. 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 Só que Eu assim, acho, tá, que a gente pode comer tudo. com certeza. Só que tudo com consciência. Eu concordo. Não é? Não pode virar extremo. Eu falo isso até na alimentação dos filhos. Você não pode proibir total, porque vai virar uma compulsão, vai virar uma mentira. Uma compulsão. Entendeu? Porque daí ele vai no aniversário, se eu nunca deixei, Vai comer escondido. ele vai comer escondido. Então eu acho que é tudo você saber a quantidade, saber o momento. Lógico, você. E uma coisa que eu quero perguntar pra você, que isso me pegou muito quando eu comecei lá, é sobre o seu marido. Ele é desse movimento mais fitness, ele treina, ele tem um corpo mais sarado igual o seu. Meu marido treina. Quando eu conheci, ele sempre foi do esporte. Ele ama futebol, futebol, e ele fazia na época uma musculação ok. Daí ele falava, minha mulher é grande, não posso ficar pra trás. Ele foi também, acho que incentivando, servir de sempre ele pegar mais pesado. E daí quando eu comecei nutricionista, porque eu não ia, como eu comia certo, ok, eu não acredito, eu tinha um pouco de preconceito, isso que é bom todo mundo saber. Eu pensava assim, vai fazer comprar farinha de coco, vai fazer, eu não vou fazer essas coisas. Tem vários métodos, né? Vários nutricionistas. E da minha cabeça era isso. Até o meu treinador falar, tá, vai nesse, que a nossa pegada você vai adorar, escuta o que eu tô falando. E eu fui realmente, assim, pra mim caiu por terra o meu preconceito, porque ele falou, você come certo, ele só vai pesar o que você come. Então é arroz, é feijão, eu como massa, eu como carne, eu como frango, eu como doce de leite de pré-treino. Então assim, tudo isso é muito gostoso. Ele me acompanha já antes, e daí quando eu fui pro nutricionista, meu marido também começou a ir. E no início, meu nutricionista falava assim, eu tomava vinho sexta, sábado, domingo. Ele falou, você já parou pra pensar que você bebe metade da semana? Eu falei, não, imagina. Não, quando você para pra fazer essa conta, dói. Eu falei, o quê? Me deu um choque. Ele falou, vamos começar a reduzir? Tiro da sexta-feira. Daí eu cheguei em casa, meu marido, daí, vou pegar minha parceira, porque agora vai ficar chato. Eu falei, calma, eu vou parar. Você pode tomar. Sim. Então, eu penso assim, a mulher é um exemplo. Você não queira mudar o mundo, é você. E eu comecei a fazer por mim. E ele foi vendo, foi perdendo a graça pra ele. Daí Sim. Ele, você quer saber? Também não vou mais beber. Então ele também foi indo, ele quis buscar um nutricionista, ele quis se melhorar. E eu falei pra ele, eu falei, ó, vamos ser sinceros. A gente casou e eu sempre tive atração por corpo. Falei, você também deve ter tido com certeza. Eu não posso virar 3 de mim, como você também não. E se eu me cuido, eu quero que você se cuide. Eu tenho que estar bem pra mim e pra você. E eu quero mesmo. E você tá certa. Então assim, então é legal que a gente foi evoluindo juntos nesse quesito. Ele tá super bem, tá musculoso, treina. Ele não é desses que
ele ia para um campeonato, Sim, foge sim. totalmente da realidade dele. Ele quer estar bem pro esporte e estar bem se vendo bem. É isso. Então, assim, então, é legal, porque o casal tem que estar alinhado. É. Pra um não puxar o outro pra trás. Sim. Ah, não, pra quê? Para um monte de besteira, comer totalmente errado, se incomodar do outro, não dá certo. E assim, por que não quem tá comendo errado entrar na onda de quem tá indo no caminho certo? É saúde. Ou então entender, né? Porque no meu caso, respeitar. lógico, quando eu fui muito extrema, eu acho que eu não sei como ele não largou de mim, porque eu jantava em casa, não jantava com ele, não bebia mais, e ele me conheceu de uma outra forma. Só que chegou um momento hoje, por exemplo, ele entende o meu momento, então ele chega, ele já sabe que eu não vou comer. Ah, ela não vai comer, mas eu nunca deixei de estar. Então, lógico. Entendeu? Eu sempre estive com ele, nunca, lá atrás foi mais difícil. Mas hoje não, só que hoje virou um hábito meu. Então hoje não é que eu deixo de comer porque eu vou engordar ou outra coisa assim. Porque aquilo, o que eu penso na minha cabeça? Vê se você concorda comigo. O que vai mudar na minha vida eu comer isso? Vai fazer eu passar mal, porque se eu comer uma fritura hoje eu sei que vai me dar dor de cabeça na hora. Se eu comer alguma coisa que eu sei que faz mal pro meu intestino, eu sei que eu vou passar mal. Então eu brigo, é uma briga constante na minha mente. Vai valer a pena? Não vai. O que vai trazer benefício? Nenhum. Então por que eu vou comer? Eu concordo, eu penso igual. Você entendeu? Porque as pessoas estão achando que eu devo comer, porque as pessoas acham. Eu falo, gente, eu não vou comer porque eu não quero, eu não passo mal. Pra mim, eu não gosto mais disso. Tá certa. E, gente, eu vi de amigas. Mas agora você não vai beber, agora você vai ficar chata, agora você vai. Daí sabe o que eu aprendi? A gente tem o hábito do copo, não? Sim. Então, eu ia nos lugares, falava pro garçom, pega a taça de vinho e quero água. Então, se eu vou em evento durante a semana, não existe tomar uma gota de álcool. Mas às vezes eu tomo água na taça, porque eu Sim. gosto. É o hábito de estar com a. Gente, você nem percebe que você não está bebendo. É como se você tivesse. Uhum. Então, é um social que a gente foi mal inserida, né, mal acostumada. Então, as pessoas acham, agora você vai virar chata. Então, seja você. Seja você. Seja você. Você não vai deixar de ser engraçado, de ser o que você é. Só está cuidando de você enquanto o outro não está preocupado com isso. Sim. Que é uma pena. E eu eduquei até minhas amigas, viu, tá? Então, Porque hoje a gente sai durante a semana e fala, a Camila não vai beber. Ah, ela já tá ficando com sono, porque eu acordo 3h30 pra ir treinar, né? Da 9 horas da manhã. que hora você dorme? Ai, mas é um período, eu acredito que seja um período. Mas ó, pra você ver o valor da disciplina e da constância e de eu entender que eu não posso, na pandemia, tá? Eu surtei. Porque eu precisava, tudo bem, tinha treino em casa, eu fazia. Mas eu preciso ir pra academia. Eu fiz Eu gosto de aparelho, eu quero Também. conversar com as pessoas, eu quero ver gente. E na pandemia eu treinava em casa, era peso com o corpo. Isso me pegou um trauma, que eu falei que eu nunca mais treino na minha casa. A não ser que eu monte uma academia dentro da minha casa. Olha, eu fiquei 2 meses treinando na minha casa todo dia. Eu não percebi, mas eu estava ficando triste, não sabia o que era. Eu fui com uma clandestina. Não, mas eu também, bem. Falei, tá errado, eu sei, mas eu comprei máscara. Eu confesso. Eu comprei luva descartável de plástico. Comprei aquele álcool 70 em gel. Sim. Eu chegava na academia com isso. Passava o álcool, limpava com a minha própria luva, limpando o corpo dele, sei lá eu. Rezava por Deus, chegava na minha casa, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Daí que eu vi que o quanto estava me entristecendo. Eu não sabia o que era. Não era por causa da pandemia. Era essa falta realmente do exercício para valer. Porque treinar em casa é uma tapeação de tudo. Sim. E daí, nossa, para mim foi ótimo, porque eu acho que aumenta até a sua imunidade. Você está trabalhando, você está desenvolvendo ali os hormônios, entendeu? Ai, com certeza. E eu também penso Eu assim. falava, o Alckmin está treinando lá no Palácio do Governo. Porra, a gente não pode entrar na academia. Ficava louca, louca. O Alckmin não, o Dória, desculpa, falei besteira. O O quê? Dória treinava no Palácio do Governo. É. E pra mim eu faço academias. É. Eu penso essa academia é diferente de escola. A escola é obrigação, é o ano letivo, ok. A academia vai quem quer. Tá aberta, ó. Você quer ir por sua conta e risco. Eu pensava assim. Legal, tá. Ó, eu acho que foi um papo muito gostoso. Eu acho que pra quem tem esse preconceito,
Cada um é cada um, né, tá? E pare Faça agora, o que eu você consigo. gosta. Você quer ter músculo? Vá, faça. Você quer por saúde? Vá, faça. Só não pare. Não pare e não esqueça uma coisa, só você pode fazer isso por você. Amanhã não dá para culpar um, culpar o outro, você tem tudo na sua mão. Então cuida de você. Eu falo que o seu corpo é a única casa que você vai morar pro resto da sua vida. Então você tem tempo para tudo, menos para sua casa, para o seu corpo. Pensa bem, tá na sua mão. Então eu penso assim, se eu posso, eu faço. É isso aí. É além do músculo, viu, gente? Sem dúvida. É um aprendizado. É aqui, ó. É criar uma mente forte. É mente, É uma mente forte. Eu falo que é mente, tá? Porque eu a vida inteira, eu não sou da corrida, eu não gosto. Eu sempre gostei da musculação, sempre. Só que daí, teve uma época que eu comecei a corri 10 km uma vez na minha vida, eu jurei pra mim mesmo, que as pessoas falavam, nossa, na hora que você acaba a corrida, é um sentimento, eu acabei xingando. Suporte. Falava, meu Deus do céu, não tô aguentando. Todos os bofos de fora, pé doendo, perna doendo, meu onde que isso? Eu não suporto. Eu pro cardio sou péssima, só escada eu gosto, que eu tô lá, ó, aumenta um pouquinho. Só que daí teve a corrida da Mar, né, a SB. E aí eu fui, eu falei, ai gente, eu vou caminhar. Me inscrevi lá nos 5 quilômetros, vou caminhar. Por isso que eu falo que é mente. Eu não treino corrida faz muitos anos, cardio também não, só musculação. Aí eu cheguei, comecei a correr, eu falei assim, eu vou correr até o final. Você correu? Eu vou correr, eu não vou caminhar, eu não me permito caminhar. Eu fui sem fone, eu fui sem música, eu fui sem nada. Só que o que eu fiz? Eu fui eu. Eu não olhava pro lado, eu não olhava ninguém, eu não queria saber quem estava na minha frente, eu não queria saber quem estava atrás de mim. E aqui na minha cabeça, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou correr os 5. Gente, é 5 quilômetros. Aí eu não queria ver as quilômetros, sabe, que eles vão marcando? Porque, gente, eu corri, na hora que eu vi 1 quilômetro, eu falei, poxa vida, Senhor, me deu um desespero. Eu falei, eu não vou olhar mais, eu vou fingir que eu não tô vendo. Na hora que eu via que ia chegar perto, que tava marcado, eu olhava pro outro lado e fui. Minha mente. Tá, eu cheguei, eu corri em 31 minutos, coisa que eu nunca corri os 5 quilômetros, mas na hora que eu cheguei lá, cheguei com dor, cheguei acabada, mas eu acho que foi a superação da minha mente que me fez acreditar mais, sabe? É mente. As pessoas falam, aí eu não gosto de academia. Faz, começa. Né? A pessoa coloca essa frase como padrão. Ela nem se permite, porque ela já tem que dar. Não gosta, não vai gostar. Porque eu colocava isso, eu falava, eu corrida, não gosto. Ai, não faço, ai, não sei o quê. Só que na hora que eu coloquei na minha mente, eu vou conseguir, eu consegui. E com a musculação é a mesma coisa, com a academia é a mesma coisa. Ai, não gosto, eu não vou, ai, não consigo. Ai, musculação, credo. Faz, começa, não é? Com certeza. Desmistifica, cria uma mente forte, porque vão querer te parar, vão. Ainda mais que não faz. Sempre vai querer te parar, colocar defeito. Faça. Faça você, só você pode fazer por você, mais ninguém. Com certeza. Tá, e pra finalizar, eu quero fazer tipo um bate-bola com você. Eu vou falar uma palavra e daí você pode falar uma frase que eu falar. Disciplina. Fundamental para tudo. Alimentação. Saudável, focada, feliz. Saúde. É a base da vida. Corpo. O que você gostar. Com músculo. Muito músculo, gente. Eu vou finalizar falando tchau pra ela com ele em pé. Pra mim, com muito músculo. O que você gostar, faça e tenha músculo. Mulher. Poderosa, saudável, de bem com a vida, segura de si. Uma mulher segura de si, ela conquista tudo. Feminilidade. Desenvolva cada vez mais e faça disso a sua marca mesmo. E não ache que você tem que usar a energia do masculino para tudo. Não. Use só para o trabalho. O resto seja feminina. Incrível. Longevidade. É o que a gente mais quer nessa vida. Eu quero ser jovem pra sempre, você não quer? Nossa, não, eu ainda sou geminiana, síndrome de Peter Pan. Então
Acredita a vida inteira que é jorra, é uma delícia. E pra finalizar, constância. Constância fundamental, principalmente para criar volume muscular. Volume muscular, tudo que a gente faz 21 dias consecutivos, você sabe, se torna hábito. Sim. Então, a constância, ela vem para mostrar isso. E a gente se acostuma com tudo na vida. Então, eu falo sempre uma coisa: substitua um hábito ruim por um hábito bom. Tire qualquer coisa que está te incomodando e coloca no lugar dele algo bom. E cria constância para isso. Você vai ver, vai ser normal. O que no começo é estranho, passa a ser normal. Gente, uma aula isso aqui. E agora, para finalizar, de verdade, eu quero que você deixe uma mensagem para aquela pessoa, para aquela mulher que tem essa vontade, que tem esse desejo, que quer começar, e também falar do seu grupo um pouquinho. Olha, essa mulher, primeiro conta comigo, entra pro time das bravas, você vai ver o que é mulher brava lá dentro. E assim, é uma ajudando a outra, sem exceção. Cada uma na sua pegada, cada um no seu ritmo, que às vezes você fala assim, o que eu teria para ajudar, o que eu teria para contribuir? Você tem muito. E você não está enxergando isso, você não está se dando o próprio valor que merece. Então, mulher, crie o seu valor próprio, faça por merecer e permita receber. Muita gente eu converso, nossa, está acontecendo tanta coisa, eu falo, gente, seja merecedora, você é merecedora, abra o receber. Isso é muito bom. E com isso a gente evolui, com isso a gente ajuda uma a outra. Eu falo assim, sempre admire uma mulher e traga para você aquilo que você admira. E não com inveja, nossa, por que ela tem esse dado um monte de hormônio, deve não fazer nada. Não, Olhar pra si, né? Essa mulher é antiga, ela é outra cabeça, era outra criação. A gente não tá mais nesse mundo. Agora, a admiração, o que eu admiro eu trago para minha vida. E quero que esteja comigo. E quero me inspirar naquilo, por que não? Então, uma inspirando a outra. E contem comigo para isso. Incrível. Esse podcast foi além de músculo. Foi mentalidade forte. Uma mente feminina, uma mulher forte que sabe o que quer e que não liga para os outros. A grande dificuldade das mulheres é a inveja, é você olhar para outra mulher e você não admirá-la. Mas eu admiro e eu quero falar tchau para ela em pé e agradecer, porque eu quero que vocês vejam esse corpinho aqui. Roupa de treino, só que olha que ela veio, gente. Eu vou mostrar. Ela veio até de macacão, que ela foi treinar antes daqui, tá bom? Eu tava treinando, daí eu coloquei um colete, alfaiataria, com um cinto elegante, um escarpão. Então isso que eu falo, você pode já estar pronta para o seu treino, que muitas vezes a mulher fala, a roupa e tal, já se vista de uma forma elegante, já pronta para o treino, pronta para a vida, que a vida acontece. Você tá vendo, né? Não tem desculpa. É isso. Tá, muito obrigada, um prazer imenso ter você aqui, adorei muito. E compartilha esse episódio para aquela mulher que você sabe que quer começar, mas não tem coragem. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Contem com a gente.